Olá pessoal, vamos retomando as nossas aulas, né? Vamos falar um pouquinho sobre o conjunto dos números reais. Estou meio gripado, às vezes pode sair essa voz de pato, mas é em consequência da gripe, belezinha? Bom, nós fizemos uma definição para números reais que não foi aquela bem aceita no comecinho. Agora nós vamos melhorar essa definição. Vimos que o conjunto dos números reais, ele vem da união dos irracionais com os racionais. Aqui chamamos os irracionais de I e racionais de Q. Então, a união desses dois conjuntos forma o conjunto dos números reais. Bom, na reta numérica, os números irracionais eles são interpretados como medida de segmento que não pode ser medida pelos números racionais, com certeza, né? Onde os números racionais não conseguem atuar, entra-se os números irracionais. Vou pegar aqui um exemplo, olha só. Suponhamos que aqui nós tenhamos essa mesa. Ela dá para desenhar um pouquinho mais próximo do 3, mas vai ser interessante. Bom, esse número que expressa o comprimento dessa mesa, a dimensão dessa mesa, é um número racional ou irracional? Vejamos ó, que aqui nós temos, suponhamos que seja 1 metro, 2, aí vai 2 metros e mais um pedacinho. Nós vamos pegar aqui do número 2 até o número 3 e vamos dividir em n partes. Essas n partes que nós dividimos, se ao dividir, por exemplo, em 10 partes, em 15 partes, essa distância, essas partes têm que ser exatamente iguais, e uma delas cair sobre L, então esse comprimento é racional. Caso nós dividirmos isso em muitas partes, em 6 partes, em 10, em 20, em 30, em 50 partes, do número 2 até o número 3, tal que essas partes sejam iguais, e não conseguimos colocar sobre L, então esse número é irracional. Ou seja, esse comprimento é representado por um número irracional. Vamos ver isso melhor. Olha só. Vamos supor que esse segmento é irracional, então não haverá esse número n de divisórias que nós possamos colocar ali que caia sobre L. Então, olha só. Nós vimos que tem 2 metros, mas aí suponhamos que nós dividimos em 10 partes, e de 10 partes pegamos 8, corretinho? Então, vamos dividir isso aqui, ó, do número 2 até o número 3, em 10 partes. De 10 partes pegamos 8. 8 chegou próximo do L. Quando eu pego 9, ultrapassa. Ou seja, então nós vamos considerar 2 mais 8 décimos a dimensão racional mais próxima que temos do L. Aí pegamos aonde está 8 décimos, certo? Suponhamos que esteja bem aqui esse 8 décimos, certo? Bem aqui. E vamos fazer a divisória de 8 décimos até o número 3. Então nós vamos dividir daqui agora até o número 3. Suponhamos que eu dividi em 100 partes, aquela distância que eu acabei de mencionar a vocês, e dessas 100 partes, eu peguei 2. Chegou próximo mais ainda do L. Agora, se eu pegar 3 partes dessa, vai ultrapassar o L. Então, eu considero 2 décimos o valor mais próximo. Aí, suponhamos que 2 décimos está aqui pertinho, bem pertinho do L. Então, eu vou pegar essa distância aqui, que é 2 mais 8 décimos mais 2 centésimos. E vou dividir essa distância aqui, que está esse número que eu acabei de mencionar, até o 3. E suponhamos que dividimos isso tudo em 1000 partes. Dessas 1000 partes eu vou pegar 8. Chegou próximo do L. Se chegou próximo ao ponto de estar sobre L, né? Vale triscando. Então nós consideramos que esse comprimento mede 2 raiz de 2. Por quê? Porque vai dar 2,828. Só que está tão próximo do L, mas não está sobre. Então, eis aqui um número irracional, porque nós vamos continuar dividindo e não vamos posicionar sobre L. E vamos considerar ele sendo esse valor como número racional. Boa parte dos nossos cálculos com número racional, nós vamos pegar um número
bem próximo que represente ele. Então nós temos 2 raiz de 2, um número irracional, mas podemos representar ele como sendo esse número racional nos nossos cálculos. Vai dar um erro muito pequeno, menos de 1 milímetro se fosse falar em comprimento, correto? Então vocês viram a representação de um número irracional em forma de número racional. Agora, 2 raiz de 2 mais 1 sobre 500. Aqui nós temos um número irracional, que é 2 raiz de 2, e 1 sobre 500 avos. Esse número é um número irracional? Bom, vamos provar então. Vamos supor, por absurdo, que 2 raiz de 2 mais 1 sobre 500 avos é um número racional. Se ele é um número racional, então ele pode ser escrito na forma de fração, ou seja, na forma m sobre n, onde m e n são números inteiros, e o n tem que ser obrigatoriamente diferente de 0. Correto? Bom, então 2 raiz de 2 mais 1 sobre 500, que vamos chamar apenas assim, é igual a m sobre n, ou seja, um número racional. Certo? Bom, 1 sobre 500 é um número positivo, então ele vai aqui para o outro lado da sentença negativo, corretinho? Do outro lado sobra 2 raiz de 2, então 2 raiz de 2 é igual a m sobre n menos 1 sobre 500. Aqui nós podemos efetuar a subtração, nós aprendemos isso na aula anterior, que é 500 vezes n, está aqui 500n, aí vamos multiplicar isso aqui cruzado, 500 vezes m, 500m, n vezes 1 vai dar n, porque todo número que multiplica por 1 é ele mesmo. Então vai ensinar da operação menos, vai ficar 500m menos n dividido por 500n. Tudo isso é igual a 2 raiz de 2. Aqui também podemos usar semelhança, lembra que já fizemos isso também na outra aula. Vamos multiplicar isso aqui cruzado. Bom, vejamos que não tem ninguém para multiplicar aqui. O máximo que eu posso considerar que aqui embaixo é o número 1. Então vai ficar 500m, permanece. Agora 2 raiz de 2, o 2 vai multiplicar com o 500n, certo? Multiplicando isso aqui cruzado. Então 2 vezes 500n vai dar 1000n. Poxa, pessoal, ó, m é um número inteiro. 500 vezes o número inteiro vai dar um número inteiro. Menos n, que também é um número inteiro, continua dando o número inteiro. E 100 vezes n, e o n é diferente de 0, não pode esquecer. 100 vezes n também vai gerar um número inteiro. Então aqui em cima temos um número inteiro, e aqui embaixo também temos um número inteiro. Ora, se temos um número inteiro em cima e embaixo, esse número é racional, e raiz de 2 não pode ser considerado um número racional. Portanto, 2 raiz de 2 mais 1 sobre 500 avos é um número irracional. Tranquilo? Uma demonstraçãozinha. Estou fazendo bastante demonstrações para que vocês comecem a se ambientar com essa nova forma de mencionar matemática. Vamos ver agora a representação decimal de números reais positivos. Eu tenho esse comprimento todinho que mede b, e eu tenho esse aqui que mede de 0 a 1 e de 1 até b, certinho? Olha só, vamos considerar o L como nossa unidade de medida. Essa daqui nós vamos chamar de U1, certo? O 1 vai ser 1 sobre 10, um décimo, que pode ser escrito como 1 sobre 10 elevado a 1, uma vez que todo número elevado a 1 é ele mesmo. O 2 é 1 centésimo, que vai ser 1 sobre 10 ao quadrado. Né? 10 ao quadrado é 100. O 3, 1 sobre 1000, um milésimo, que vai ser 1 sobre 10 ao cubo. E assim sucessivamente até ter uma certa dimensão, que é 1 sobre 10 elevado a n, certo? Que pode ser escrito como 1 sobre 10 elevado a n, né? A mesma coisa, só fiz isso só para mencionar o que foi feito anteriormente. Bom, primeira possibilidade. Nós não precisamos de o 1, o 2, o n. Ou seja, se eu dimensionar isso aqui, ó, isso aqui vai cair sobre o número 3, 4, 5. Então eu não preciso de décimos, de centésimos, de milésimo. Correto? Então esse comprimento vai medir 3 metros, 4 metros. Essa é a primeira possibilidade. Segunda possibilidade. Bom, ao usar u sucessivas vezes, né, nós vamos ultrapassar o ponto B. Agora, para alcançar o ponto B, vamos precisar de mais u's. Tipo assim, eu vou ter aqui u mais u. U é unidade, certo? Aí eu vou precisar de um décimo, mais um décimo, mais um décimo. Então eu vou precisar de 3 décimos.
Aí mais, se eu colocar 4 décimos, eu vou ultrapassar, certo? O nosso comprimento, U. Então eu vou precisar de um pedaço menor. Ou seja, eu vou precisar de 1 centésimo. Mas quantos centésimos eu vou poder usar? Eu vou usar 2. 1 centésimo mais 1 centésimo. Se eu colocar 3 centésimos, vou ultrapassar o U. Ou seja, digamos que se eu colocar 3 centésimos, vem parar bem aqui, ó. Então eu vou precisar de um comprimento menorzinho ainda, que é 1 milésimo. Aí eu usei 1 milésimo, mais 1 milésimo, mais 1 milésimo, mais 1 milésimo. Caí exatamente sobre B. Bem aqui sobre B. Então essa distância todinha, se aquilo ali se configura, então vai ser 2, quantos décimos eu tenho? 3. Quantos centésimos eu tenho? 2. Quantos milésimos eu tenho? 4. Então aquela distância é 2,324. Certo? Uma distância representada por um número racional. Agora tem uma outra possibilidade. Olha só, vamos considerar que eu tenho 9 comprimentos, 9 barras, o 1, que é décimo, 9 barras, o 2, que é 1 centésimo, ou 1 sobre 100, 9 barras, o 3, 1 milésimo, e 9 barras, o n, certo? E não vamos conseguir usar elas de tal forma que eu consiga posicionar sobre quem? Sobre o nosso comprimento B, que é esse Bzinho aqui. Vamos voltar aqui na nossa terceira possibilidade. Então, eu tenho 2U, que são 2 unidades, mais 3 décimos, certo? Mais 2 centésimos. Quando eu coloco 3 centésimos, eu ultrapasso o valor de B, que é a nossa dimensão mencionada ali. Quando eu uso 5 décimos, eu chego próximo do B. Mas quando eu uso 5 milésimos, eu chego próximo do B. Quando eu uso 6 milésimos, eu ultrapasso. Quando eu uso 8 sobre 10.000, eu chego muito próximo. Quando eu uso 9, eu ultrapasso. E vou fazendo isso e percebo que eu sempre ultrapasso. Então, aquela dimensão é representada por esse número B, que é 2,32583 e assim sucessivamente. É um número irracional. Por quê? Porque não conseguimos encontrar uma representação decimal finita que representa aquele número ali. Correto? E não é periódica também. Resumo. Nós encontramos então 2 casos. No primeiro, nós temos uma representação A0 mais A1 sobre 10, A2 sobre 10 ao quadrado, até a n sobre 10 elevado a n. O que poderia ser representado como A0, A1, A2 até a n. Onde esse A0, que é o primeiro valor antes da vírgula, representa o número inteiro, certo? Que é maior do que 0. E esses valores, A1, A2, pode ser no máximo o número 9 e no mínimo 0. E encontramos outro número, que pode ser escrito como B0 mais B1 sobre 10, B2 sobre 10 ao quadrado, até um BM sobre 10 elevado a m, só que esse valor continua. Nós conseguimos encontrar valores posteriores a ele, que também pode ser escrito de forma decimal, B0, B1, B2, BM, e continuamos posterior a BM. Ou seja, todos esses números aqui, ó, vamos pegar aqui o B0, então é um número inteiro maior que 0, e B1, B2 até BM é um número que fica entre 0 e 9. Certinho? Então, vamos salvar nossa aula que a bateria está acabando.